Pessoal, 2023 está quase acabando e eu preciso deixar um alerta para vocês agora de final de ano. Cuidado ao operar Forex e outros mercados internacionais durante esses dias. Nesse vídeo eu vou deixar 3 avisos, 3 recomendações e não tomar stop de bobeira. Fala galera, fala pessoal, Japa na área. Atenção redobrada agora no final do ano. Direto ao ponto, turma. Final de ano, período de festas, período de férias. E não vai ser agora no final do ano que a gente vai resolver nossos problemas. E muito menos quem movimenta o mercado também já começa a puxar o freio de mão. Então, turma, primeiro recado e aviso. Esse é um período onde vários mercados, vários ativos têm baixa liquidez. Ou seja, baixo volume de negociação, pouco interesse em mexer nas suas posições. E esse comportamento ele pode resultar em 2 movimentos no gráfico. Por isso eu separei alguns ativos para ver como é que foi o comportamento no final do ano dentro desse período de Natal até Ano Novo. O primeiro efeito, o comportamento que pode se notar com o baixo volume, por incrível que pareça, é a volatilidade. Isso vai depender, obviamente, do mercado e do ativo. Em especial, eu estou destacando o S&P 500 ou o S500 aqui na minha plataforma e vejo que durante esse período de final do ano, o mercado desenvolveu um pouco de volatilidade ao longo desse período, ou seja, tivemos a formação de topos, uma lateralização, um fundo e depois uma retomada e praticamente no mesmo nível do início do período. E esse fenômeno acontece de volatilidade porque como há pouco volume disponível no mercado, há poucas ofertas de compra ou de venda, é muito fácil que algum big player consiga movimentar facilmente ou desencadear alguns movimentos que são representativos no gráfico, mesmo com baixo volume nesse período. E essas movimentações são atípicas, muitas vezes não querem representar o real interesse. São poucos players que acabam movimentando o gráfico e nessa volatilidade a gente enxerga também o desinteresse com o mercado lateral, uma esticada, mercado lateral. Vejo que a gente tem a volatilidade e o mercado para, ou seja, são poucos picos de movimentação de alta e de baixa. E neste caso aqui do S&P acaba parando quase no mesmo nível dentro do período. E outra coisa que a gente pode notar nesse exemplo, que o mercado durante todo o período de festas, do final de dezembro a janeiro, ele trabalhou num range, no mercado lateral, vocês estão vendo? E atenção redobrada nos pares de moeda do Forex. Veja que neste exemplo do EURUSD, o mercado ficou completamente lateral, com poucos picos de volatilidade, mas também trabalhando numa faixa, num range totalmente lateral de dezembro a janeiro. Podemos pegar também outro exemplo, um outro par de moeda. Vejam aqui, mercado lateral, todo o período de festas do final de janeiro a dezembro, totalmente lateral. Outro exemplo, vejam já esse outro exemplo aqui, um par mais exótico. Além da lateralidade que a gente enxerga, olhem como que é o comportamento, o desenvolvimento das velas. Totalmente sem amplitude, sem corpo, o mercado sem interesses. São nesses movimentos que depois acontecem as movimentações, por isso tem que tomar cuidado com esses tipos de pares, principalmente os pares menores, os minors, ou então os pares emergentes, né, os famosos pares exóticos. Vamos pegar o AUDCAD. O AUDCAD ele desenvolveu volatilidade, mas trabalhou uma faixa lateral também ao longo desse período. Segunda vez que vocês têm que tomar muito cuidado é a respeito do spread, que é a diferença do preço de venda para o preço de compra. É a diferença do bid versus o ask. Nessa diferença aqui, que é a taxa que a corretora vai nos cobrar nas operações. É muito comum nesse período ter um spread alto, que é essa diferença do preço. Isso aqui, gente, é o spread. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar nos cards ou no final do vídeo para quem não está familiarizado. A gente tem o preço de venda e o preço de compra, que são os mesmos que aparecem aqui em cima também e na janela de mercado. Essa diferença, turma, tá vendo? Essa diferença aqui é a taxinha da corretora. E vejam que quando o spread está alto, chega a ser maior que a amplitude das velas num gráfico aqui de M5, uns 5 minutos. E isso aqui fica muito claro que vejam só,
E não é interessante para montar as nossas posições, porque a gente quer operar quando o spread ele está mais apertado, ele está mais curto. Isso vai nos custar menos para entrar e também para sair de uma operação. Então, neste exemplo aqui, o spread está alto. Se a gente pegar um exemplo de um outro par, por exemplo, o USDSEC, veja qual é a distância desse spread para o mesmo gráfico de M5. Agora, o spread está bem alto, turma. Veja só a distância desse spread aqui. Então, para quem faz scalping ou faz day trade em gráfico de M1, vocês vão tomar ruim, vocês vão tomar stop, vocês vão pagar muita taxa para entrar na operação, porque não vai compensar. Isso porque quando eu faço uma operação de compra a mercado, eu vou comprar no melhor preço de venda. E se eu faço uma venda no mercado, eu vou estar vendido neste preço aqui. Então, por exemplo, se eu abrir uma ordem de venda, estarei vendido neste nível. Eu preciso que toda essa distância passe também até o fundo e essa linha rosa ela encoste, por exemplo, aqui no meu take profit. No meu vídeo do spread eu explico com um exemplo bem no detalhe. Então a gente sempre tem que esperar essa distância ultrapassar o nosso nível de interesse. Por isso que alguns dizem que quando a gente abre uma operação no Forex, a gente já está devendo. Se a gente abre uma operação ou de compra ou de venda, vocês vão notar que muitas vezes ali o seu saldo da sua posição já está negativo, porque é essa distância que é o spread que vai dizer o quanto a gente vai pagar para entrar. E o último aviso que vocês têm que cuidar com o stop loss. Por exemplo, turma, se eu estou vendido nesta linha azul e eu coloco meu stop aqui nesse último topo, basta essa linha rosa ela encostar na minha linha de stop e eu já saio da operação. Basta essas duas linhas elas aumentarem essa distância, elas aumentarem, abrirem o stop, ficarem maior, sem mexer no gráfico, eu já saio da operação. Isso acontece porque as corretoras de Forex, durante esse período de baixa volatilidade, elas aumentam o spread de vários ativos que têm baixa liquidez, baixo interesse, até mesmo por proteção de volatilidade para a própria corretora. Então, se vocês estão operando gráfico de M5, M1 ou até mesmo M15, dependendo do ativo, se vocês estiverem operando com um gráfico, um ativo que tem spread alto e um stop curto, revisem as suas posições. Quem está fazendo swing trade com stop curto, revisem suas posições. Se por algum motivo essa distância ficar maior, ou seja, o spread ficar maior, a corretora vai liquidar a posição de vocês, tá? Tomem cuidado. Então, revisem a posição stop. Se possível, aumentem a margem de garantia de vocês para ficar com uma conta mais saudável e não ser estopado pela margem, porque se vocês mexerem no stop, provavelmente vai exigir mais margem para vocês não serem estopados pela corretora, de acordo com o gerenciamento de risco da própria corretora. Então, ou revisem o stop, ou então coloquem mais margem de garantia, façam um pequeno depósito, ou até mesmo liquidem alguma operação para ficar com a conta mais saudável. Mas fiquem tranquilos que é só durante esse período. Depois disso, o mercado já acaba se desenvolvendo e já fica bem loucão novamente e acaba voltando, o pessoal volta de férias, o pessoal volta, os interessados, big players voltam para o mercado, voltam a trabalhar nas suas posições. Dependendo da corretora que vocês estão operando, provavelmente vocês vão receber algum e-mail, alguma notificação ou agente de conta de vocês dando esses alertas, notificando os clientes que esse aí é um comportamento que acontece muito nessa época do ano. E aí cabe a cada um tomar suas decisões para se proteger. Perfeito, turma? Ano tá acabando. Eu acho que ainda vou ter mais um conteúdo bem bacana para postar ainda em 2023. E para 2024 a gente entrar com bastante coisa nova. Forte abraço e até um próximo vídeo.